separei esse texto para nós lermos juntos hoje, um texto às vezes mal interpretado por alguns, às vezes não, acho que bastante, principalmente no passado, hoje com um pouco mais de compreensão a respeito do que aconteceu em Atos 2, com a descida do Espírito Santo. E é importante nós lembrarmos algumas coisas que aconteceram nesse período. A gente precisa lembrar que Lucas, que escreveu esse livro, o livro de Atos, ele também escreveu o livro de Lucas. Então, se vocês querem ter uma sequência natural da história narrada por um único interlocutor, é o livro de Lucas, na sequência é o livro de Atos. E a gente precisa lembrar que nós acabamos de passar por algumas experiências enquanto igreja. Jesus Cristo sofreu a sua morte, ele ressuscitou, Jesus foi preso, foi qual é a palavra? Açoitado e coisas desse tipo. Morreu, foi crucificado. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo apareceu para alguns discípulos. Jesus Cristo apareceu para muitos discípulos. Jesus Cristo comeu com os discípulos. Jesus Cristo foi assunto aos céus e muitos viram essa ascensão de Jesus Cristo aos céus. E, ao ele estar sendo assunto aos céus, ele fala para os seus discípulos: esperem em Jerusalém. Esperem que vocês vão receber poder. E Lucas, no livro de Lucas, coloca da seguinte forma: que Jesus Cristo prometeu que desceria poder dos céus, viria através do Consolador e desceria poder dos céus. E esse poder que Lucas descreve no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, é a mesma raiz da palavra que designa explosão, TNT, dinamite. Então, é um poder extraordinário. Então, aqui Lucas, no livro de Atos, fala que Jesus pede para que eles esperassem em Jerusalém, porque eles receberiam poder, e o poder que vem dos céus. Ao cumprir o dia de Pentecoste é um dia que acontece mais ou menos 50 dias após a festa das primícias, que é quando é oferecido a Deus as primícias da plantação. E nesse momento eles estão colhendo de fato o trigo. Então é uma festa que acontece, uma das principais festas que acontecem nesse período depois da Páscoa, Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, e esses 50 dias, na verdade, são 7 semanas, 49 dias, e no 50º dia é o dia que Moisés desce da montanha com as tábuas da lei. Então, a primeira aliança é selada nesse dia, e a segunda aliança é selada nesse dia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de acordo com a vontade de Jesus, como ele tinha ordenado. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. E a gente vê várias vezes na palavra de Deus o Espírito Santo ser descrito como um vento que sopra, que vai onde ele quer, que faz o que ele deseja, porque ele é Deus. Mas aqui ele vem como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Nesse versículo 4, a gente sempre se atenta para a segunda parte. Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Mas seria bom nós observarmos a primeira parte do versículo. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas. Existem algumas coisas
que são marcas dos filhos de Deus, marcas da Igreja de Cristo, marcas dos filhos de Deus. São coisas que, na verdade, Deus define que somos. Então, aqueles que... Eu acho que vou trocar o microfone. Então, aquilo que define o povo de Deus, aquilo que define o Filho de Deus, é o seguinte, é que quando o Filho de Deus está cheio do Espírito Santo, ele fala das glórias do Senhor Jesus. Ele fala, ele não se contém, ele fala, e nesse caso, em especial, ele está falando de uma maneira especial, porque ele está falando em outras línguas, de tal forma que os demais podiam entender também. De outra forma, outras marcas que nós vamos encontrar mais adiante, mas algumas que nós já passamos, dizem respeito, por exemplo, à afirmação de Jesus, dizendo aos seus discípulos: vós sois sal da terra e luz do mundo. Ele não fala, vós devem ser sal da terra. Ele não fala, vocês têm que buscar ser a luz do mundo. Ele fala que nós somos, ponto. E se nós não estamos sendo, aqui nos vermos, nos analisarmos, fazendo uma introspecção para saber o que é que está acontecendo com o nosso coração. Então são marcas dos filhos de Deus e marcas do povo de Deus. Todos ficaram cheios de Espírito e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. A gente precisa lembrar que, desde o tempo de Davi, quando Israel foi conquistada pela Babilônia, foi conquistada pelos persas, Israel sempre ficou debaixo da tutela de um outro poder maior político. Babilônia, os persas, depois os gregos, por causa de Alexandre, depois Ptolomeu, que era alexandrino, porém governava o Egito e a área da Ásia Menor, depois os romanos. Então, debaixo de tudo isso, os judeus andaram circulando pelo mundo inteiro. Eles foram dispersos, fizeram suas famílias, porém, na sua mente, de acordo com a orientação de Deus, o que acontece? A orientação de Deus de adorar a Deus e vir ao templo, porque na verdade, na primeira aliança, onde nós temos, a presença de Deus está no templo, porque é onde ele determinou que aconteceria, que estaria a presença de Deus. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, porém, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto... É o meu? Bem, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Agora, vamos lembrar uma outra marca das coisas que Deus realiza no meio do seu povo. Quando Deus está realizando uma obra, Deus faz milagres, Deus faz maravilhas. Ele assina embaixo e fala assim: essa é uma obra sobrenatural, essa é uma obra divina. Então, quando, pois, fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia na sua própria língua. Isso é sobrenatural. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E vamos lembrar novamente da geografia. Jerusalém, Judá, está lá em volta de Jerusalém. Tribo de Benjamim, Judá, aquelas duas tribos que voltaram, que seriam o reino de Judá. Israel está dispersa, é chamada de Samaria nesse tempo. Samaria é Israel que não retornou, está misturado com outras nações. A Galileia fica mais longe ainda, fica lá em cima. Jesus nasceu em Belém, perto de Jerusalém. Foi para o Egito, mas depois ele foi criado em Nazaré, lá em cima, na Galileia.
E os seus discípulos vieram também da Galileia. E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Como é que eles proferiam as grandezas e as glórias de Deus, e cada um podia ouvir na sua própria língua, o sobrenatural acontecendo. Somos partos, somos medos, somos elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem. É muita gente. O povo de Israel está disseminado por todas as nações e todos vinham para adorar em Jerusalém porque eram pessoas que amavam a Deus. Tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e arábicos. Prosélitos são aqueles que não são judeus, porém adotaram a fé hebraica, adotaram o Deus, se submeteram ao Deus Senhor do povo de Israel. Esses são chamados prosélitos. Porém, na religião judaica, esses prosélitos, eles são de segunda categoria. Eles não têm o mesmo status que um outro judeu, porque ele é um estrangeiro, ele está lá de favor. E todos esses estavam ouvindo e estavam atentos ao que os apóstolos falavam. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, então aquilo que eu havia falado, a marca do Filho de Deus é que quando o Espírito Santo o enche, e nós todos estamos cheios do Espírito Santo, porque na verdade nós somos moradia do Espírito Santo, então nós falamos das glórias daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que isso quer dizer? A gente pode lembrar que Jesus, falando com os religiosos da época, falou assim: escuta, como é que vocês sabem quando é que vai chover, quando não vai chover? Quando é tempo de plantar, quando é tempo de colher? Vocês entendem todos esses sinais. E vocês que têm a palavra de Deus nas mãos, não interpretam os sinais da palavra de Deus? Como é que vocês podem ser chamados filhos de Deus, povo de Israel, separado por Deus, se vocês não têm esse interesse nas coisas de Deus? Mas esses aqui não. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Por outro lado, os outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados, eles são lá da Galileia, estão falando bobagem e a gente está aqui se divertindo. Não, esses são os inimigos do Evangelho. Então, Pedro, que não deixa passar nada batido, se levanta, e junto com ele os 11. Lembrando que agora eles já são novamente os 12, por causa de Matias, que já tinha sido integrado ao grupo. Então se levantou Pedro e os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Sejam atentos. O que está acontecendo aqui é algo sobrenatural e muito importante. Afetará a eternidade. Porque o que aconteceu ali afeta as nossas vidas hoje. A descida do Espírito Santo de Deus sobre a sua igreja é como se nós estivéssemos ali naquele dia. Porque Deus é um Deus atemporal. Deus está no Kairos, nós estamos no Cronos. Mas quando Deus determina que o Espírito Santo habitaria os seus filhos, é de uma vez para sempre. Então, obviamente, no nosso tempo Cronos, Deus aguarda o tempo do chamado para que Ele traga aos seus filhos o entendimento da obra dele. Mas naquele momento, o Espírito Santo enche a igreja. É a igreja de Cristo que está sendo cheia do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo. Esses homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta ainda a terceira hora, mais ou menos 9 horas da manhã, a terceira hora do dia.
muitos judeus religiosos, muitos mesmo, até às 10 horas da manhã, eles não só não bebiam, como também não comiam. Então, era uma hora que, mesmo na sociedade, seria improvável que isso estivesse acontecendo. Mas o que ocorre é que é o que foi dito pelo profeta Joel. E aí nós vemos aquelas coisas que têm relação com a interpretação bíblica. Como é que eu entendo que Joel estava falando de coisas importantes, de coisas que diziam respeito a Jesus Cristo? É porque Pedro fala que Joel estava falando a respeito de Jesus Cristo. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e embaixo na terra. Deus agindo, prodígios acontecendo. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Nesse momento na história, Deus está abrindo um grande parênteses. Ele está revelando algumas coisas que não estavam reveladas antes. O estabelecimento da igreja, a vinda de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, o resgate de Jesus Cristo, a paixão de Jesus Cristo. E aí, Jesus Cristo não reina ainda. Jesus Cristo não assume o seu cetro para poder reinar sobre a terra. Então, Joel está aqui falando sobre tudo o que aconteceu e o que vai acontecer. E nós estamos no meio disso aí. Então, coisas passaram. Então, acontecerá que naquele dia, diz o Senhor, que derramarei meu espírito sobre toda a carne, assim como coisas que acontecerão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, e antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então nós vivemos entre versículos. É onde nós estamos hoje. Mas vocês percebem a grandiosidade do momento que está acontecendo? Quer dizer, o estabelecimento da aliança acontecendo em Moisés, com as leis, e o estabelecimento da nova aliança perfeita acontecendo em Jesus Cristo, com o envio do Consolador como ele havia prometido, com o envio daquele que tem o poder, aquele que capacita os seus filhos, aqueles que ele separou para realizarem a sua vontade, aquele que tem separado para que realizasse as suas obras, as suas boas obras, desde antes da fundação do mundo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E isto é verdade. Isto é verdade. O que é estranho dentro daquilo que nós temos pregado, se todo que invocar o seu nome será salvo? É porque quem revela o nome do Senhor e quem revela quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo, que nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E se ele não realizar essa obra, nós continuaremos cegos. Então, nosso pedido e oração é que ele continue revelando as coisas para as quais nós fomos separados desde antes da fundação do mundo, para as obras que Deus separou para que andássemos nelas. O Espírito Santo realiza essa obra no nosso coração. O Espírito Santo realiza essa obra nos nossos membros. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres e prodígios e sinais, as assinaturas do Deus, Senhor de todas as coisas, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. E considerem o seguinte, é uma construção de frase muito importante, porque o Deus divino, o Deus trino,
Ele é o realizador de tudo. Então, o que o Lucas fala aqui a respeito da realização por intermédio de Jesus é porque, na divindade, o Deus Trino, realiza. O Deus Trino cria os céus e a terra. Não foi uma pessoa da Trindade, é sempre o Deus Trino. E quando Jesus realizou o que ele precisava realizar aqui, ele realizou na pessoa do Deus Trino, porque ele foi reconhecido e ele declarou: eu e o Pai somos um. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Deus determinou que Jesus Cristo seria entregue. Deus determinou. A traição de Judas não foi uma surpresa. O julgamento de Jesus não foi uma surpresa. Tudo está separado para que acontecesse, porque Deus havia determinado dessa forma. Graças a Deus. Então Deus determinou que aqueles judeus instigassem os romanos a que crucificassem a Jesus. Os judeus não poderiam crucificar a Jesus, porque eles não tinham poder para isso. Eles precisavam do aval de Roma, e Roma deu o aval, pedido pelos religiosos hebreus. Mas isso não foi surpresa para Deus, porque era para ser assim. Sendo esse entregue pelo determinado desígnio de Deus, assim como as demais coisas também. Esta dá um panorama sobre o que Deus realiza na nossa vida. E presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de romanos, por mãos de pessoas que não estão debaixo da orientação divina, não estão nem debaixo das leis sociais que Deus havia deixado. São povos de outras terras. Vocês os mataram com as mãos dos romanos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Por quê? Porque ninguém poderia tirar a vida de Jesus. Se ele não a entregasse, ninguém a tiraria. Porque ele é o nosso Adão. Ele é o único Adão. O primeiro Adão era imperfeito, mas Jesus é perfeito e ele realizou a vontade de Deus. Ninguém podia tirar a vida de Jesus se ele não a entregasse. Porque a respeito dele diz Davi, e aí no salmo que nós lemos: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha mão direita, para que eu não seja abalado. Agora você coloca essas palavras na boca de Jesus. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, Pedro falando, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta a respeito de Davi, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, então Davi falava da ótica dele. E Deus, através de Pedro, está falando da ótica divina. Se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Jesus Cristo. Davi recebeu a promessa que o Redentor seria o rei e viria da sua linhagem. E por isso, a sua linhagem permaneceria. Aqui, Pedro está falando que o próprio Cristo permanecerá. Ele é o Redentor. Ele é o descendente de Davi. Quem foi referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte,
nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou. Do que nós somos testemunhas. Todos viram a Jesus ali, em Jerusalém, sendo assunto aos céus. Eles não tinham como negar esta situação. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Então, nós não tínhamos ouvido que Ele mandaria o Consolador? Nós não tínhamos a promessa do Pai que, através dele, que Ele não nos deixaria desamparados? Aqui está o Consolador, aqui está o Espírito Santo. É isso que vocês estão vendo hoje. E isto invadirá os filhos de Deus sobre a face da terra até que Ele venha. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor, Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Novamente, Pedro falando isso a respeito de Davi, então nós enxergamos Jesus Cristo no Salmo 110 também. Esteja absolutamente certa pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor, Senhor dos senhores, Senhor, Senhor supremo, e Cristo, aquele que estava prometido a vir. Então, Deus, que é quem pode fazer isso, o fez Senhor e Messias, Senhor e Cristo. Esteja absolutamente certa, então, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aqueles que Deus de antemão separou, ouvem a voz de Deus e perguntam: o que faremos? O que faremos? Não são como aqueles que ficam zombando da bebedeira, caluniando, mas esses homens que ouviram através de Pedro a voz do Senhor, dizem: o que faremos? Estamos perdidos. E respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Vocês querem saber o que vocês devem fazer? Deus revelou para vocês o pecado? Deus revelou para vocês a justiça? Deus revelou para vocês que vocês estão debaixo do juízo? O que vocês devem fazer? Arrepender-se. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Sejam considerados debaixo de uma nova doutrina, debaixo de um novo Senhor, aquele que Deus fez Senhor e Messias, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que faremos? Estamos perdidos. Arrependei-vos. Deixem que o Espírito revele toda o pecado, toda a justiça que paira sobre nós e todo o juízo. E aí nós perceberemos qual a dimensão do sacrifício daquele que nós hoje pela manhã estamos adorando e trazendo à memória. Pois para vós outros é promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Ouviu a voz? Deus revelou? Entendeu? Não temos nada a realizar, porque é impossível realizarmos algo que nos aproxime de Deus, mas Deus encontra e traz um favor da sua parte ao nosso coração e revela quem nós de fato somos. Arrependam-se e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Por que nós lembramos essas coisas nessa manhã?
para glorificar a Deus pelo domínio de todas as coisas que ele tem nas mãos. Nós estamos falando de uma das coisas assim mais fantásticas que acontecem na história da igreja. Deus passa a habitar o homem. Isso era sacrilégio para o judeu. Tanto que Jesus foi buscado para ser apedrejado por causa de alguma coisa parecida com isso. E esses homens que eram fiéis ao judaísmo, à religião hebraica, ouvindo as mesmas coisas que Jesus falava, eles se convertem. Deus os separou para que o entendimento fosse claro na sua mente de que Deus estava falando algo que precisava ser ouvida, e falou através de Jesus Cristo, e estava falando agora através dos apóstolos. Glorificar a Deus pelo domínio que Ele tem de todas as coisas. Quando Joel fala daquelas coisas que estavam acontecendo com Pedro, ele fala também das coisas que não aconteceram ainda. Domínio sobre todas as coisas. E acontecerão. Como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? A salvação o pecado é revelado. Como é que nós podemos negligenciarmos? É impossível negligenciarmos tão grande salvação. Nós passaremos agora ao partir do pão e tomar o cálice. Eu vou pedir para o grupo de louvor vir aqui à frente. E então, esse momento que vivemos, esse momento está debaixo do domínio da história que Deus separou para que cada um de nós, chamados pelos nossos próprios nomes, andássemos nela. Então, Jesus Cristo nos viu quando Ele estava no madeiro. Ele viu o fruto do seu trabalho. Jesus Cristo viu o fruto do seu trabalho. E Isaías fala que ele se alegrou naquela dimensão do que ele estava passando. Aqui, Joel está mostrando toda a história que em 50 palavras, 30 palavras, define a história da humanidade. E em Hebreus, que é aquele livro que eu já falei para vocês, que faz a conexão entre a fé hebraica, o povo hebreu e o povo cristão, o escritor diz o seguinte: por essa razão, importa que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas. Então, são marcas, as marcas dos filhos de Deus são essas. Qual é a marca do Filho de Deus? Que nós nos apegamos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Essas são marcas de quem foi resgatado pelo Filho de Deus. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles. Novamente, o escritor de Hebreus falando, por sinais, por prodígios e por vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo o quê? A sua vontade. A vontade dele mesmo. Como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? Diante dessas palavras de Pedro, escritas por Lucas, referendadas por Davi, vamos nos aproximar da mesa do Senhor com um coração contrito, sabendo que
esta mesa está posta por causa de Jesus. O véu foi rasgado e nós entramos no Santo dos Santos por causa de Jesus. Deus, o Deus Trino, realizou toda a obra para que nós pudéssemos estar aqui. Jesus Cristo, ao realizar a sua obra, enxergou lá no Ipiranga uma igreja com algumas pessoas, no dia 7 de setembro, reunida para glorificar o seu nome. Jesus é Jesus. Então, diante da ótica de que Deus está nos vendo tanto quanto nos viu antes que nós nascêssemos, vamos nos levantar, tomar do pão e do cálice, nos servirmos para podermos participar da mesa do Senhor até que Ele venha. Então, eu vou pedir para os irmãos se servirem vindo pelo centro e, se possível, voltando pelas laterais. Amém?